meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Muito obrigada pelo convite de fazer essa aula na Escola Dominical sobre um tema para EBD, e muito obrigado ao conselho, obrigado ao pastor, obrigado à superintendência da EBD, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos vocês e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã. Que seja uma aula muito proveitosa para a sua vida, maravilhosa, para dizer a verdade, para a sua vida. E o tema que eu escolhi sob a direção de Deus foi falar sobre oração. Gostaria de falar sobre oração. E o que é a oração? Às vezes a gente fica pensando que oração é algo assim bem corriqueiro, né? Mas a oração é o maior instrumento de comunicação através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, entre nós e Deus. E é a maior obra que o ser humano pode fazer, que o Filho de Deus, a Filha de Deus pode fazer. É a arte de se comunicar com Deus com fé. Isso é oração, a arte de se comunicar com Deus com fé, através dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, não dos nossos próprios méritos. E nós podemos ter certeza que quando nós nos achegamos a Deus, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz, Ele conhecer as nossas necessidades, ver os nossos anseios, receber a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor e ver que a gente tem intimidade com Ele e abre o coração. Conversar com Deus é como se você se reunisse com uma pessoa muito querida, muito amada e confiasse muito e abrisse seu coração para essa pessoa. Assim é a nossa oração com Deus, nosso diálogo com Deus. Agora, a oração, ela é um diálogo de fé, diferente de você só conversar com um amigo, né? O amigo você tem confiança. A oração você tem a confiança em Deus e você tem uma fé de que o Senhor está te ouvindo, de que o Senhor vai atender aquilo conforme for do seu agrado. E eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 16, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que o recompensa aqueles que o buscam. Então, quando se aproximar de Deus, se aproximem com fé, crendo que Ele está te ouvindo e que Ele é um Deus que fez a promessa e é fiel para cumprir. Porque Jesus falou, olha, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, porque quem bate se abre, quem busca encontra. E se Jesus falou isso, Jesus estava ali insistindo para que a gente orasse, realmente dizendo, olha, podem orar, orem, vocês devem orar. A prática da oração deve ser sempre no nome de Jesus. E aí você pode dizer, mas isso daí eu já sei, né? O nome de Jesus. Quando a gente vai, tem um grande teólogo, William Hendrickson, estudioso da Bíblia, estudioso escritor e comentarista do Novo Testamento, ele explica que quando nós vamos no nome de Jesus, é como se a gente falasse assim, olha, Senhor, o que eu estou oferecendo ao Senhor em oração é porque Jesus eu faria essa mesma oração, e Jesus concorda com o que eu estou pedindo. Então, quando você faz a oração no nome de Jesus, você está carregando o teu representante junto com aquela oração. Você já fez alguma coisa no nome de alguém que alguém não quisesse que você fizesse? Assim, a gente não pode fazer uma oração que não seja da vontade do Senhor. Então, quando a gente vai no nome de Jesus, a gente precisa saber que nós estamos indo e que nós temos um representante indo ao Pai com um representante que está à direita dele e que está nos assistindo, está nos ouvindo. João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim, Jesus falando, né? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, ali Jesus está falando para nós, povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor, pedir no nome dele. E o nome de Jesus é poderoso e abre as portas. E o nome de Jesus é aquele nome que está acima de todo nome. Então, 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos
ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, de Deus, ele nos ouve. Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, no versículo 10, ore assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, quando você vai orar no nome de Jesus, é como se a sua oração estivesse toda envolta e abraçada por Jesus, envolta no nome, no sangue de Jesus, na vida de Jesus, na morte, na crucificação e na ressurreição de Jesus. A oração é valiosíssima para Deus e é dessa forma que a gente usa o nome de Jesus, com fé. Outra coisa, Jesus ele praticou oração, orou com as crianças, orou com os discípulos, orou quando estava triste, né? Sobre Jerusalém, no Monte do Getsemane, orou quando ficou feliz com a ressurreição de Lázaro, jubilou de alegria, a palavra do Senhor diz. Jesus orou para poder, passou uma noite em oração para poder escolher seus discípulos, orou quando tinha grandes agonias. Na verdade, a gente vê Jesus orando ao amanhecer. Marcos capítulo 1, 35 fala assim que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantava e ia orar. E também depois que despedia as multidões, Jesus ia para o monte orar. De madrugada Jesus orava, à tarde Jesus orava. Tem vários textos que falam que Jesus Cristo é aquele que nos dá o caminho, que nos mostra o caminho, porque você vê Jesus orando nas refeições, com as crianças, sobre problemas, sobre dificuldades, sobre decisões. Então ele é aquele caminho que nos aponta como nós devemos orar, seguindo o seu exemplo. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, muito importante, é que a oração, às vezes a gente faz oração rápida, oração do cotidiano, mas a oração completa, a oração bíblica completa, ela tem, para mim, né, eu quero dizer do reverendo Rodolfo Montosa, pastor da primeira IPI de Londrina, que escreveu um texto sobre redescobrindo a oração. Para ele a oração tem 4 grandes grupos, certo? Que é a adoração, a rendição, a súplica e a contemplação. Eu achei extraordinário esse estudo dele. Mas eu quero dizer para vocês da minha prática diária. Na minha prática diária eu faço a minha adoração, eu faço a minha cobertura espiritual, que é o pedido de proteção, eu faço a minha confissão de pecados, depois eu faço as minhas súplicas, meus pedidos. Aí pedidos envolve minha vida, a vida da minha família, envolve aquilo que é pessoal, nosso, livramento, projetos, planos, angústias, dores, enfermidades em relação à minha família. E depois eu faço a intercessão. Faço a intercessão pela igreja, pelos perdidos, e depois eu agradeço a Deus, adoro a Deus. Então, a oração completa bíblica, ela tem que ter pelo menos 6 partes. 6 partes em que você se chega diante de Deus em adoração, em louvor e gratidão. Adora por aquilo que Ele é, louva por aquilo que Ele tem feito no mundo e agradece por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Isto é a adoração, louvor e gratidão, a primeira parte. A segunda parte é você pedir, Senhor, acampa teus anjos à minha volta, cobre-me com o sangue de Jesus, guarda-me embaixo das tuas asas, veste-me a tua armadura. Esse é você falar com o Senhor e pedir a proteção do Senhor. A terceira parte é você se render diante de Deus, quem você é, com as suas mazelas, com seus pecados, com aquilo que você cometeu e que não agrada o Senhor, aquilo que você se arrepende de ter feito e que precisa que o Senhor lave com o sangue de Jesus e que o Senhor jogue no mar do esquecimento, que o Senhor passe diante da face dele. Então ali você se desnuda para o Senhor, falando, pedindo perdão dos seus pecados. E aí depois na petição, igual eu falei, e depois de você pedir para você intercede. A intercessão é quando você tem um coração tão quebrantado que você quer orar por outras pessoas, porque estão perdidas, ou porque está doente, ou porque está desempregado, orar pela igreja, orar pela nação, orar
pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar pelos nossos líderes. Isso é intercessão. O intercessor é aquela pessoa sensível à necessidade alheia. Ele é sensível à necessidade da igreja, ele é sensível à necessidade daqueles que estão presos, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão desempregados. O intercessor, ele seria a quinta parte, certo? Porque primeiro você adorou, depois você se cobriu, se protegeu, depois você confessou seus pecados, você pediu por você, por sua família, depois você intercede. Então quer dizer que você está fazendo passos da oração. E aí você coloca esses pedidos de oração e depois você adora o Senhor agradecendo. Porque Jesus disse assim, olha, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá. Mas aquele que pede deve pedir com fé, não duvidando como as ondas do mar. Então, quando terminar a sua oração, não termina já assim, em nome de Jesus, amém. Não. Você terminou a sua oração, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu deposito no teu altar essas minhas orações. Recebe a minha oração, a minha adoração, o meu louvor, a minha confissão, a minha intercessão. Eu te amo, Senhor. Ali eu te agradeço pelo sangue de Jesus derramado. E ali você você finaliza, na verdade, com gratidão e adoração também. É como você fechasse o círculo da oração. E às vezes a gente fica pensando assim, quanto tempo, né? E quando eu devo orar? Nós somos bem disciplinados na questão da oração. Mas nós podemos ver, se você for olhar, Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi no Salmo 57, 55, versículo 17, fala que orava de manhã, orava de tarde e orava de noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Em Atos a gente vê que os apóstolos, às 3 horas da tarde, eles tinham encontro de oração no templo. Atos 3 e Atos capítulo 10. Então, por que nós, os cristãos atuais, nós não podemos ter um horário para orar? Nós podemos orar em períodos especiais. Agora há pouco eu precisei fazer uma oração especial, além da oração que eu já tinha feito. Às vezes no período da tarde surge alguma circunstância que você precisa orar. Às vezes no período do meio-dia você precisa orar, mas era bom você ter um horário marcado de relógio. Salvador fala de relógio, né? É um termo que é usado em Salvador, horário de relógio. A gente aqui fala assim, um horário específico. Vamos supor, eu todos os dias, às 12 horas, meu relógio desperta. É a minha hora de oração pelos enfermos, pelos doentes, pelos que estão com Covid e outras doenças. É a hora desse tipo de oração. E de manhã eu faço essa oração completa. E depois, na volta do dia, outras orações que vão surgindo conforme a necessidade. Então, a oração é o tempo todo, é orar sem cessar. A oração é contínua. É como se você vivesse dentro da oração. Da hora que você levanta, a hora que você deita e quando você dorme, Deus te guarda. E você vive essa comunhão constante. Mas muitos que falam que vivem nessa comunhão constante, muitas vezes não separam um tempo para oração. Então é muito importante se você não tem uma disciplina de oração, você colocar no seu relógio um horário em que você possa orar. Além de se orar de manhã, mas você orar num determinado período para que você tenha o hábito realmente de separar aquele tempo e estar praticando a sua oração. E o tema da aula é a prática da oração. Então é muito importante isto, orar conforme as necessidades. Jesus estava em agonia e orou. Mateus 26, versículo 40, 41. Quanto tempo, pastora, eu devo orar? Quanto tempo? Ora, se você fizer uma oração com adoração, louvor, gratidão, cobertura espiritual, confissão, petição, intercessão e adoração, e nessa intercessão e nessa petição, você colocar os pedidos, você vai orar no mínimo 1 hora por dia.
E é muito importante porque muitas pessoas, elas não conseguem atingir seus alvos, elas vivem correndo, 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 diz que não tem tempo e corre daqui, corre dali, corre de lá, mas não ficam nem meia hora, nem uma hora. Em Mateus 26, 40, 41, Jesus chega para os discípulos no Getsemane e fala, vocês não puderam vigiar nem uma hora. Jesus repreende eles, e ele fala, vigiem, vigiem para que não entre em tentação. A carne, ele fala assim, olha, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos orar. Tem muitas pessoas inventando muitas desculpas. E eu vou dizer uma coisa, se você anotar os pedidos, olha, segunda-feira eu vou orar pela família e eu vou orar pelos perdidos. Aí anota o nome das pessoas que você quer que seja salvo. Terça-feira eu vou orar pela igreja, eu vou orar pelos pastores, eu vou orar pelos líderes, eu vou orar pelos ministérios, eu vou orar pelo presbitério. Quarta-feira eu vou orar pelos missionários, pelos plantadores de igreja, eu vou orar por aqueles que estão evangelizando, por evangelismo, por impacto de evangelismo. E na quinta-feira eu vou orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E na sexta-feira eu vou orar pelas nações. Eu vou orar as nações que estão em guerra, aqueles que estão famintos, eu vou orar pelas queimadas. E no sábado eu vou orar pelos trabalhos, eu estou falando aqui nesse período de oração de intercessão. E no sábado eu vou orar pelos trabalhos da igreja, eu vou orar pela direção do Senhor, eu vou estar colocando cada vida que vai ouvir a mensagem do Evangelho diante do Senhor para que possa, assim, ser transformado pela graça do Senhor através da mensagem do Evangelho que lhe é transmitida pelo poder do Espírito Santo. Então, eu só citei alguns alvos, né? Presbitério, plantação de igreja, só citei alguns alvos para você, para que além das suas necessidades, dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua liderança, dos seus parentes, você tenha alvos da sua igreja, da sua cidade, da sua nação e de outras nações, e você possa olhar os que estão presos, hospitalizados, médicos, enfermeiros, e você não consegue orar tudo isso de uma vez. Você iria ficar no mínimo 3, 4 horas orando ao Senhor, se você fizesse esses pedidos todos de uma vez. Então, é assim, muito difícil a gente ver que tem muitas pessoas que não passam pelo menos uma hora de oração. Às vezes você não vai passar uma hora de uma vez, você passa meia hora de manhã, 30, 40 minutos, 50 minutos de manhã, mas durante o dia você faz orações esporádicas conforme vão surgindo e à noite você faz aí mais uma meia hora, 40 minutos de oração. Mas é muito importante você ter uma anotação com o nome de pessoas, com o nome dos pedidos, dividido por segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, refrigério, adoração, louvor, gratidão, e você deixar tudo direitinho para que você possa seguir e deixar espaços para que você possa ir acrescentando. E todos os dias, nas suas intercessões, você ir lá e fazer essas orações. Isso vai passar de uma hora. Dependa totalmente do Espírito Santo. Dependa. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Deus está no trono, Jesus está à direita de Deus, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Dependa totalmente dele. Fala: Espírito Santo, me enche, eu não sei orar, me ajuda. Fique um tempo na presença do Senhor, fique um tempo de joelhos. Se você não pode estar de joelhos, sentado na cama, na cadeira de rodas, no canto, no sofá, onde você estiver, senta e fique um tempo adorando, principalmente no começo. Cante um corinho, canta um hino, canta um louvor, ou no final, mas principalmente no começo, para que você possa descansar. Senhor, eu quero descansar a minha mente na Tua palavra, eu quero que o Senhor venha tirar essa ansiedade, eu quero Te adorar, porque aí você vai conseguir fazer, pelo poder do Espírito Santo, a oração fluir. Porque se você entrar na presença do Senhor e já sair correndo, você não vai orar mais do que 5 minutos. E eu posso falar uma coisa: você não vai ter orado.
Você pode orar por um pedido, 5 minutos, 2 minutos. Olha, ore pelo meu filho que está doente. E você vai lá e você pode orar 2, 3 minutos pelo filho daquela mulher que está doente. Mas você fazer as suas devocionais diárias, pelo menos uma vez por dia, uma oração, uma leitura da palavra, você vai gastar pelo menos 1 hora diária. Conclusão, Deus responde a oração. O doutor, professor e pastor José Roberto Cristófani, falando sobre oração, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 7, depois você pode ler esse texto, do versículo 7 até o versículo 11, Jesus está dizendo assim, olha, insistindo, pede, você recebe, bate e vai se abrir, busca e você encontra. É como ele repete 3 vezes, é como se Jesus estivesse insistindo, ore, ore, ore. E aí eu quero deixar também o texto da viúva, da perseverança da oração. Então, ore ao Senhor, você tem um coração cheio de oração, de pedido de oração. Ore por qualquer hora, vai viajar, tomar decisões, faça como Jesus fez e vai orando ao Senhor, certo? Ore e confie no Senhor. A certeza que temos que Deus vai nos ouvir não é pelo poder da nossa oração, mas é porque Deus é bondoso, que é o que o doutor José Roberto Cristófani fala, isso é porque Deus é bom. Ele fala, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, imagine o Pai que é bom, Ele dará por sua bondade. Quero concluir dizendo que nada pode ser maior e mais importante para você do que a oração. Ela é uma aliada em todos os momentos da vida. A oração é o maior exercício que o ser humano pode realizar. Então pratique oração. Ore no nome de Jesus. Coloque o seu celular para despertar. Seja fiel na oração. Ore no mínimo 3 vezes ao dia. Certo? Tudo que você for fazer na obra do Senhor, coloque na presença do Senhor. Ore ao Senhor. Jesus te chama para você praticar a oração no nome dele, no poder do Espírito Santo. E Deus vai ouvir. Ele prometeu. Jesus falou, tudo o que pedir ao Pai, em meu nome, Ele vou considerar. Deixo um grande abraço a todos vocês. Vou estar enviando esse material para a EBD, para que você possa ter em suas mãos e possa estudá-lo melhor. Um grande abraço, Deus abençoe. Maravilhoso estar com vocês aqui. Beijo. Olá, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje aqui, para finalizarmos mais um encontro da nossa Escola Bíblica Virtual. Queremos agradecer, em nome de toda a comunidade da IP de Fazenda Grande, a reverenda Leonisa Caxiari, que se dispôs tão gentilmente a estar falando conosco nesta manhã. Nós queremos agradecer também a sua companhia, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco neste momento de aprendizado. Tenho certeza que foi um momento muito bom para todos nós. Quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, com seus familiares e a se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é um inscrito. Isso faz com que o YouTube recomende os nossos conteúdos para mais pessoas e o amor de Deus invada e tenha a possibilidade de transformar mais vidas e famílias. Nós queremos agradecer a todos e rogamos que o Senhor Ele nos abençoe, que Ele nos dê uma excelente semana. O material que a reverenda Nice está disponibilizando para nós encontra-se disponível para download na descrição desse vídeo. Então você tem acesso a esse conteúdo por meio dessa plataforma, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!